Olá, queridos alunos dos terceiros anos. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, tá certo? Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês todos estejam bem, tá? E que Deus abençoe todos vocês, tá? Nós vamos iniciar, nossa aula de hoje, ela vai contemplar, tá? O tema alongamento e aquecimento. São temas bastante importantes, tá? Que a gente tem que valorizar bastante, principalmente antes de fazer as suas atividades físicas, tá certo? Então, a gente vai iniciar mostrando alguns slides de alongamento e eu vou pontuando e explicando cada um, ok? Vamos lá. Ó, na teoria, né, o que se fala sobre o alongamento, ele é uma atividade, ou seja, um exercício para melhorar, né, o músculo, flexibilizar o músculo, tá certo? Aumentar o seu comprimento, ou seja, alargar mais esse músculo, tá? Dar uma maior flexibilidade, e o principal efeito do alongamento, pois assim seja maior o movimento possível, ou seja, facilitar. Quando você faz um alongamento antes da atividade, você vai facilitar a sua movimentação, a sua flexibilidade, vai evitar riscos de lesões, tá? São essas situações que hoje nós vamos conversar aqui, tá certo? Então, o alongamento é o exercício para preparar e melhorar a flexibilidade muscular, ou seja, os músculos aumentam seu comprimento e, como consequência, sua flexibilidade, tá? Esse é o principal efeito do alongamento, pois assim será maior o movimento possível para uma determinada articulação, facilita o seu deslocamento, a sua velocidade, tudo isso, o alongamento, antes do exercício, ele faz que isso melhore, tá? Quais são os benefícios do alongamento? Olha só como são importantes. Reduzem as lesões, relaxam o corpo, ativam a circulação, deixam o corpo mais solto e leve, corrige a postura, aumenta a agilidade, mesmo com a idade avançada. Melhora também, né, tem um benefício da coordenação. Então, é muito importante, gente, alunos dos terceiros anos, que toda vida que vocês forem fazer qualquer tipo de atividade física, vocês, no mínimo, tá, façam um alongamento entre 20 a 30 segundos. Não interessa se você vai começar de membro inferior, por exemplo, da cintura para baixo, ou membro superior da cintura para cima. Não. Isso aí, essa questão de quem começar primeiro, não interessa. O que é interessante, tá, principalmente na redução de lesões, tá, e na preparação para o movimento, é que vocês possam alongar entre 20 e 30 segundos, tá certo? Vão por partes, né? Começa pelo membro inferior, né? Faz uma flexão de joelho, faz uma extensão de joelho, tá? Baixa o tronco, faz uma movimentação de tronco abaixo, ok? Então, é importantíssimo o alongamento antes, tá certo? É bom que se diga, o alongamento ele é importante tanto antes, para preparar o músculo, como depois, para relaxar aquela musculatura que foi trabalhada, tá certo? Isso vai facilitar e vai reduzir os riscos de lesões, certo? Próximo slide. Quais são os tipos de alongamento? Aqui eu vou conversar com vocês sobre dois tipos, o alongamento dinâmico e o passivo. Primeiramente, o dinâmico. O que é esse alongamento dinâmico? Ele é indicado para casos em que o ganho de flexibilidade melhora o desempenho esportivo. Fazer o alongamento dinâmico, como a elevação dos joelhos, agachamento e rotação de braços e tronco, é sempre positivo, porque aumenta a mobilidade das articulações e a amplitude do movimento. Esse alongamento dinâmico, gente, ele é o seguinte, é você fazer o alongamento em movimento, como, por exemplo, você baixa o seu tronco e tenta encostar as mãos lá nos dedos dos pés e retorna para a posição inicial. Ou elevar o braço acima, segurar 20 a 30 segundos para tentar, tá, alongar a musculatura. Sempre em movimento. Eleva e depois abaixa
faz o movimento para baixo desse mesmo braço, tá certo? Então, ele é movimentando, tá certo? Isso é o alongamento dinâmico. Já o alongamento passivo, esse tipo de alongamento é feito com a ajuda de algum aparelho, como a faixa elástica, tá? Ou um lençol. Por exemplo, você está na cama, junta as duas pernas, lógico, coloca um lençol pegando por fora os dois pés e tenta puxar e vai tentando, segurando o lençol até próximo dos pés, tá? O controle do movimento também pode ser passado para outra pessoa, por isso é importante ter noção do seu limite, interromper o alongamento se sentir dores excessivas. É o que eu sempre falo, o alongamento, ele é feito sempre de acordo com a sua necessidade. Como é que é isso? Se você estiver fazendo alongamento e estiver forçando o músculo demais, o professor disse que o alongamento é entre 20 e 30 segundos na posição de alongamento. Só que aí, se você começar inicialmente forçando demais, você pode até lesionar o músculo e passar muito tempo. Então, o interessante é que você faça um alongamento inicialmente de 20 a 30 segundos, sem estar sentindo muita dor. Se estiver sentindo muita dor, diminui. Por exemplo, eu vou tentar, mais uma vez, fazer um movimento de tronco e tentar encostar lá nos meus pés, com os joelhos estendidos, lógico. Só que aí eu acho que não está bom. Um exemplo, né? Eu vou forçar mais. Não é adequado. Você só vai até onde der. Se eu consigo pegar, ou seja, fazer o alongamento pegando abaixo do joelho, eu só vou até ali. Depois, futuramente, eu vou tentando, tá certo? Alternadamente, tentando conseguir alcançar outras situações mais abaixo. Mas, inicialmente, é aconselhado sempre ir no seu limite. Nada de excessivo, ok? Então, o alongamento ele é importante, tá certo? Espero que vocês se conscientizem que toda atividade, seja ela qual for, caminhar, geralmente, aqui quando eu acordo, eu faço um alongamento. Até aquela história de que você, quando está acordando e dá aquela espreguiçada, ali é um alongamento, tá certo? Só que você vai, logicamente, você está no estado de repouso, então você tem que começar o alongamento de forma bem leve, tá certo? Então, o alongamento, ele é importante tanto antes da atividade, como depois. Isso é uma coisa que vocês todos têm que se conscientizar, que o alongamento é importante, tá certo? Passando pelo alongamento, agora a gente vai para a parte do aquecimento também, que é muito importante, tá? Para evitar lesões também. A gente vai falar um pouco agora de aquecimento, ok? Então, vamos lá. O que é o aquecimento? Logicamente, para me aquecer, eu tenho que estar em movimento. O simples fato de eu andar do meu quarto, por exemplo, dar um exemplo, né, nesse tempo de pandemia, eu andar do meu quarto para o banheiro ou para a sala e retornar durante 5 a 10 minutos, eu já estou fazendo um aquecimento. Que também, dependendo do tempo que eu vá fazer, que tudo isso tem que ser programado, serve também de atividade física. Só que, o problema do aquecimento, qual é? Geralmente, o atleta, ou o ser humano, em modo geral, ele esquece de fazer essa parte de aquecimento, de começar em um ritmo lento, depois moderado. Não, ele já quer começar, por exemplo, uma corrida, já partindo para a velocidade, e é totalmente errado, tá certo? Então, assim, também o aquecimento, ele é um complemento também do alongamento. Eu tenho que iniciar a minha atividade física, primeiramente, quais são os passos? Primeiramente, fazendo um bom alongamento, tanto de membro inferior como superior, tá certo? E depois começar, quando terminar toda essa parte de alongamento, eu iniciar o meu aquecimento de forma lenta. Começar andando, dá um exemplo, começar andando, tá? Eu já caminhei 5 minutos. Ou, por exemplo, eu dei uma volta na casa, ou fui até a sala, dependendo do espaço do cômodo da sua casa, você vai até, por exemplo, a sala e volta. Você marca no relógio, 5 minutinhos, caminhando, começa de forma lenta, bem devagar,
Sempre lembrando de movimentar os braços e olhando para frente. E também, gente, que é muito importante no aquecimento, é você trabalhar a respiração. Tá? Você começa a inspirar, puxar o oxigênio pelo nariz, tá? Inspira, e depois você faz a expiração, ou seja, solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? Inspira oxigênio e libera o gás carbônico, tá certo? Bem de forma bem lenta. Não é necessário, tem gente que fica fazendo a respiração muito brusca, ou como assim, ó. Não, tem que ser de forma lenta. Inspira e expira de forma lenta, ok? Isso é importantíssimo, tanto no alongamento como no aquecimento, a questão da respiração. Então, vamos para a parte da questão do aquecimento. O que é o aquecimento? É uma técnica normalmente praticada antes de atividades desportivas ou de exercícios físicos. De esportivo, antes do futebol, do racha, da natação, de andar de bicicleta. É interessante que você faça um aquecimentozinho. Se você não fizer o aquecimento antes, você pode começar já andando de bicicleta, por exemplo, de forma lenta, tá certo? O exercício, caminhar primeiramente, depois correr, tá certo? Lembrando que no máximo mesmo, estourando entre 5 e 10 minutos, tá? Continuamente, sem parar, trabalhando a respiração, você vai fazer um excelente aquecimento, tá? O aquecimento também consiste em aumentar gradualmente a intensidade da atividade física. O que é isso? É melhorar a sua aptidão física, melhorar o seu condicionamento físico. Você vai notar mais o corpo mais leve, o corpo mais resistente, tá certo? Quais são os tipos de aquecimento? Nós temos o aquecimento geral. Geral, ele já está dizendo, né? Ele vai abarcar, ou seja, pegar o corpo inteiro. De que forma? Deve possibilitar o funcionamento ativo do organismo como um todo. Para isso, devemos fazer exercícios que utilizem de grandes grupos musculares. Correr é um bom exemplo. Quando você corre, você vai movimentar o corpo todo, movimenta perna, tronco, braço, pescoço. Então, isso sim é uma atividade de aquecimento geral, tá certo? Então, é importantíssimo fazer esse aquecimento com o corpo todo, ou seja, correr primeiramente, ou caminhar e depois correr. Fica excelente. Já o aquecimento específico, ele já está dizendo, ele é específico para aquela determinada musculatura. Aí vamos lá, o que é? Utilizar exercícios específicos para uma determinada modalidade. Aqui os exercícios devem utilizar a musculatura exigida no esporte que será feito em seguida. Nota-se que o aquecimento específico deve ser feito após o aquecimento geral. Então, ou seja, eu vou dar alguns exemplos. Você, aqui já está dizendo o seguinte, que você tem que começar pelo aquecimento geral. Correr, por exemplo. Sim, mas eu vou jogar futebol. Praticamente futebol a gente usa mais as pernas. Não é 100% de só uso de perna. Tem uso de braço, tem uso de cabeceio, tem trabalho tronco. Então é muito complexa a questão do futebol. Mas aí, geralmente, os atletas profissionais, eles trabalham aquecimento com o corpo completo. Ou seja, caminhar, depois correr, depois fazer polichinelo, depois fazer elevação de calcanhar, depois fazer elevação de joelho, fazer um polichinelo. Isso aí é um aquecimento específico. Se eu quero fazer um aquecimento, professor, eu sou goleiro, certo? Mas o goleiro, hoje em dia, ele trabalha tanto pernas e braços. Sim, mas antigamente, só braço, não é isso? Tudo bem. Então eu vou fazer um polichinelo, por exemplo, utilizando braço e perna ao mesmo tempo. Excelente. Você está trabalhando tanto a perna como o braço, ok? O específico ele já está naturalmente falando, específico para aquela determinada musculatura. Se eu sou um jogador de vôlei, por exemplo, eu vou fazer um aquecimento específico depois do geral, depois daquela corrida, depois daqueles movimentos mais complexos, eu vou fazer um trabalho mais específico, só para o braço. Aí eu posso fazer elevação dos dois braços ao mesmo tempo. Eu posso alternar braço direito para frente e para cima, braço direito para baixo e para frente ao mesmo tempo.
Isso é específico, trabalhar por partes, tá certo? Fatores que influenciam o aquecimento. A idade. Logicamente, se eu já tenho uma idade bem acima, como, por exemplo, os pais de vocês, eu não vou querer fazer um aquecimento como um menino de 10 anos, de 18 anos faz, não. Eu tenho que ir no meu ritmo, tá? Até porque existe a questão da individualidade biológica. Cada um faz dentro, tá certo? Do seu condicionamento, da sua limitação. Não adianta você querer achar que com 50, 60 anos você vai querer correr mais do que um menino de 18. Isso não é o importante. O importante aqui no nosso caso não é competição, e sim a questão da saúde. Estado de treinamento, o que é isso? É justamente se você é um atleta mesmo treinado ou é sedentário. Então você tem que fazer, se eu sou sedentário, por exemplo, aí é que eu tenho que começar o aquecimento de forma mais lenta ainda, porque o corpo não está preparado. Essa questão de disposição psíquica é a questão psicológica. Você tem que trabalhar essa questão que melhora a questão do raciocínio lógico, melhora a questão da endorfina, que é aquele prazer de você ter feito uma atividade, aquela sensação de bem-estar. A altura do dia. Por exemplo, qual é o melhor horário para se fazer? Na minha opinião, o melhor horário é de manhã cedo. Até porque de manhã cedo, em determinados locais, a questão desses gases poluentes, né? Como combustível de carro e outras coisas mais. Então, o horário mesmo específico para mim, na minha opinião, como professor de educação física, eu acho melhor no horário pela manhã, cedo. Ah, professor, não tenho tempo para fazer de manhã cedo. Não tem problema. Faça de acordo com o seu tempo. Eu já vi muito, gente, o pessoal fazendo atividade física meio-dia. Isso não existe, tá? Não existe forma nenhuma, até porque você pode até desidratar e passar mal. Certo? Então, a questão, professor, eu já vi gente também fazendo caminhada, um aquecimento, que seja, com a garrafa de água na mão e toda hora bebendo, não. Aí é como eu estou te falando. Vai depender muito de cada pessoa, se a pessoa se sente bem bebendo água, lógico que hidratar é muito bom, mas eu não vou encher minha barriga para fazer um aquecimento, por exemplo. Tá certo? Modalidades esportivas. Questão do aquecimento, você vai de acordo com cada modalidade, mas sempre falando que o aquecimento para qualquer modalidade esportiva, ele é interessante que ele seja geral. E depois, você pode fazer assim, 5 minutos, eu vou fazer um aquecimento geral, e mais 5 depois, para fechar os 10, eu faço um aquecimento específico. Aí dá certo. Já falei até da questão da temperatura ambiente. Tem que ter muito cuidado, se estiver muito quente. Não tem problema em parar e se hidratar, tá certo? Isso é importantíssimo, tá? É o momento do aquecimento. Procurar locais também que tenha espaço. Professor, nesse tempo de pandemia, como é que eu vou fazer um aquecimento? O aquecimento, gente, você pode fazer até parado no mesmo canto. Só não vai fazer aquecimento dentro do banheiro, por exemplo. Aí não, você vai escorregar e vai se machucar. Tá molhado. Mas dentro do quarto, fora do quarto, é um local que esteja um espaço de mais ou menos 5, 6 metros. Você consegue fazer um aquecimento no local, não tem problema. Você pode fazer um polichinelo, elevação de joelho, elevação de calcanhar, afastamento lateral das pernas, movimento de braço acima. Então, tem várias opções. E hoje em dia, nós temos a facilidade de ter o Google aí para a gente pesquisar. Certo? Ok? Então, assim, nossa aula de hoje foi essa situação de alongamento e aquecimento, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa, procurem estar mais presente na questão dos grupos que vocês estão incluídos. Procurar pelo menos, eu não sei quem são os PDTs ou os tomam conta da turma, mas procurem pelo menos dar um bom dia,
ou boa tarde, boa noite, para a gente pelo menos ver como é que vocês estão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que essa aula tenha sido bem proveitosa, tá certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus, tá certo?